Bom dia a todos. Estarei trazendo nesse dia, vou dando uma parada a respeito do resumo do Evangelho de Mateus, para trazer uma mensagem aqui que me veio e que vai falar sobre família, né? Eu peço ao Espírito Santo que esteja me dando direção, fazendo-me lembrar, mudando aqui o roteiro, se necessário for. Eu dou a direção para ti, Espírito Santo, e o principal objetivo, o Senhor sabe, que é alertar, ensinar, exortar, trazer de volta, trazer arrependimento, ajuda, colocar ordem na casa, Senhor, assim, no meio do teu povo e naqueles que querem consertar a sua vida. Assim, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado através da tua obra, e eis-me aqui, Senhor, como um servo nas tuas mãos. Usa-me para a honra e glória do nome do Senhor, no nome de Jesus. Nesse dia, vou estar trazendo aqui uma mensagem. Eu estou fazendo aqui o resumo do Evangelho para quem não me conhece. Meu nome é Aquino e eu tenho feito durante pelo menos uns 2 anos, chegando à marca de 300 vídeos. E nos meus vídeos estão ali todo o livro de Atos, né? Tem também todo o Evangelho de João, Lucas, todo o livro de Lucas, Marcos, e eu terminei agora todo o Evangelho de Mateus, onde agora estou fazendo um resumo, né? E já passei o primeiro vídeo, agora vou estar aqui dando uma pausa para trazer uma mensagem que me veio ao coração. Eu trouxe uma mensagem, assim, foi uma pincelada ali quando eu falei de Judas, né? Mas agora de forma muito forte. O título dessa mensagem é A Traição e Suas Consequências, né? Então esse vídeo é para crentes que tem como direção a Bíblia. Ninguém está proibido de assistir o vídeo, mas eu estarei usando a Bíblia para desfazer opiniões, né, eventuais opiniões que não têm a Bíblia como parâmetro, né? Não é para... Estou aqui em busca de achismo, de filosofia, né? A Bíblia como parâmetro. Então não é uma palavra apenas para quem está no erro, para quem está no pecado, mas também para quem leva uma vida santa, para tomar cuidado, né? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 diz assim: aquele pois que cuida estar em pé, olhe não caia. Então é uma palavra para não menosprezar o inimigo, né? 1 Coríntios 15, 33 diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então lembrando que Eva caiu porque não sabia com quem começava. E finalmente, né, também para trazer conhecimento, Oséias capítulo 4, versículo 6 diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então eu estarei fazendo uma pausa, como eu disse no Evangelho de Mateus, para trazer essa mensagem. Na realidade eu fui inspirado na mensagem que eu trouxe, né, sobre a traição de Judas, ali naquele capítulo. E toda traição tem um preço, uma coisa assim, não me lembro agora. Então estou explorando esse assunto de maneira mais atual, pois assim como uma onda do mar leva o que encontra pela frente, a falta de conhecimento das consequências na família de uma traição pode levar o pecador para o inferno vivo, junto com a sua família. O que poucos crentes sabem é que a traição, adultério, inicialmente pode parecer que Deus não se importa e que Ele não vai castigar, né? Ou mesmo exterminar quem está cometendo tais atos. Deus é longânimo e misericordioso, e por causa do pouco conhecimento que os crentes têm da Bíblia, só conhece o Deus de amor, mas não conhece o Deus fogo consumidor. Por esse motivo ficam iludidos, né, achando que Deus perdoa tudo e que não haverá consequências para os nossos pecados. A Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus. Lá em 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, diz assim: porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, né? E no 1 Samuel 16, 13
existe essa confirmação. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Mas depois de ter recebido a bênção e um cargo de confiança, né, me faz lembrar uma frase de Abraham Lincoln que diz: se quer conhecer o caráter de uma pessoa, dele poder e autoridade. Então quantos eram obreiros consagrados, né, bons maridos, né, mas depois que alcançou poder, autoridade, não sobrou nada. A família é quem mais sofre. Às vezes é mais prudente e proveitoso ser um humilde obreiro do que ser um líder soberbo. A soberba, ela precede a ruína. Então era tempo de guerra, onde os reis vão para a guerra, mas Davi ficou no palácio. 2 Samuel capítulo 11, versículo 1 diz assim, e aconteceu que tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele seus servos e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Então nós estamos em tempo de guerra, e o que tem de líderes nos seus palácios, né, nas suas mansões, né, no seu conforto de casa de praia, líderes, ministros, evangelistas, presbíteros, diáconos, irmãs de oração. Então existem irmãos e irmãs de oração que está igual Moisés quando a glória se foi. Ele ficou com o véu no rosto, para todo mundo pensar que a glória ainda estava ali. Então eram homens e mulheres, guerreiros, né, de busca, de jejum, né, de busca da palavra, da revelação, e hoje nem busca mais. Vive da fama do passado, trocou o joelho por curtida no Facebook, e agora só quer fazer obra virtual, pois vai dormir tarde e acorda a hora que bem entender. Manda uma pérola aqui, manda falar com a irmã ali, abre uma live e revela aquilo que vem à cabeça. E claro que grande parte das pessoas que recebem são aquelas que se encaixam naquela palavra que diz assim, 2 Timóteo 3,13, mas os crentes maus, enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Então estamos num tempo de guerra, né? Guerra contra o pecado, contra o engano, contra o inimigo. Efésios 6,12 diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade no lugar celestial. Eu quero abrir um parênteses porque eu dou a direção para o Espírito Santo. Quando eu sinto que precisa corrigir alguma coisa, imediatamente eu dou ouvidos. Isso não quer dizer que não exista pessoas que façam lives sérias, pessoas que estejam na internet que sejam sérias, pessoas que estejam no Facebook que sejam sérias. Não significa dizer isso. Mas para aquelas pessoas, né, que na realidade não querem compromisso ou não têm compromisso com Deus, é a mensagem que eu estou trazendo aqui, né, a respeito desse desdém, né, para determinadas obras, né, de Deus mandou falar, olha, Deus tem uma... Existem lives aí que a gente abre, né, é conhecido como o revelador, né, brilha mais do que o holofote de farol de avião. Então, quer dizer, o brilho do Senhor nem aparece, mas o Senhor manda falar com você, meu pix é tal, e por aí vai. Então Davi ficou à vontade em casa e foi ver o que não devia. 2 Samuel capítulo 11, versículo 2, diz assim, e aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era mulher muito formosa à vista. Então ele não foi para a guerra, ficou em casa, não orou, não jejuou, não leu a Bíblia, mas foi abrir o Facebook e viu a irmã com trajes menores ou sem trajes. Quando você entra no território do inimigo, querendo comer a comida que o inimigo dá, não adianta depois dizer que está amarrado. Sabe aquela coisa do amarrado? Ou que o sangue de Jesus tem poder, né? Passa a ser usado como jargão. Então, na verdade, está comendo a lavagem do inimigo. Essa é a verdade. O inimigo dá lavagem, come, né?
cara de santo. Não pode perder a cara de santo. Só no reservado é que realmente mostra quem é. Então vai hoje, vai amanhã, usa o nome, né, que tem, que está alcançando, né, começa a ter fama, né, o canal começa a crescer, o número de seguidores também, né, e qualquer coisa que venha com isso. Estou levando a palavra, né, então tem aquela... a atitude de Davi, porque tinha cargo, né, tinha nome e estava em iminência, foi se encontrar com a mulher casada carente, que estava com problemas conjugais, porque o marido não dava assistência, porque o marido estava trabalhando muito, né? Então Davi foi fazer, né, uma caridade, né? Tipo assim, eu posso, né? No meu caso Deus entende. Então Davi, versículo 4, 2 Samuel 11, versículo 4, assim, então Davi enviou o mensageiro e mandou trazer a mulher. E ela veio e ele se deitou com ela. Então, ali começa, né? E como um abismo chama outro abismo, o versículo 5 diz assim, mais tarde, percebendo a mulher que estava grávida, pecado, pecado, mandou um mensageiro avisar Davi. Então quem não conhece essa história, mas de forma profunda, ela está no livro de 2 Samuel, capítulo 11 em diante. A vida de Davi estava em calmaria, né? Mas aí ele foi olhar, né, e querer o que não poderia. E então a vida dele, esse é o grande problema, e da família dele se tornou um inferno. Davi pagou pelo pecado? Bem, geralmente quem paga é a família. De imediato o filho gerado do pecado morreu. Primeira consequência. O filho que foi gerado daquele pecado ali, morreu. Né? Davi ficou lá uma semana, acho, jejuando não adianta. A filha de Davi foi violentada pelo próprio irmão. O outro irmão matou este que violentou, né, por vingança. E esse irmão que matou o outro, né, ele violentou as esposas de Davi em público. E, claro, depois ele morreu. Além, é claro, né, do ministério de Davi ser totalmente abalado. Né, vergonha de vir para Deus. Sabe? Crente. Então quem fez daqueles quem vem buscando misericórdia? O que infelizmente a maioria dos líderes ensina é que isso foi no Antigo Testamento. A graça, né, é só misericórdia e só vitória. Então vamos ver, né, o que o autor da graça fala a este respeito. Apocalipse, capítulo 2, versículo 20 a 23. Aí é o autor da graça que está falando, ou seja, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 20. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar a enganar os meus servos, para que forniquem, ou seja, tenham relação sexual sem compromisso, e comam do sacrifício da idolatria. Versículo 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Né? Eis aqui onde muitos adúlteros se iludem. Né? Deu tempo, ou seja, Deus está dando tempo. Né? Então o autor da graça dá tempo para o adúltero se arrepender. Aí o adúltero ele se confunde, né? Ele confunde esse tempo, né? Essa misericórdia, ele confunde com, no meu caso, Deus entende, né? Porque minha esposa, ela não me ama. Ou, Deus sabe que eu vou largar isso, mas não deixo de trazer almas para a igreja. Meu ministério continua abençoado. Por isso que creio que Deus entende. Ou, tenho dado dízimos e ofertas que ajudam muito essa igreja. E Deus sabe do meu coração.
Então, o nível do tempo que Deus